Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da espada achou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor me apareceu, dizendo: Pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. De novo te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e gozarão dos frutos. Pois haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Pois assim diz o Senhor: Cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa da principal das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: Salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E com eles os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente. Em grande companhia voltarão para cá. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito em que não tropeçarão. Porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas longínquas terras marítimas, e dizei: Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Pois o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. E virão e cantarão de júbilo nos altos de Sião, e ficarão radiantes pelos bens do Senhor, pelo trigo, o mosto e o azeite, pelos cordeiros e os bezerros. E a sua vida será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, como também os mancebos e os velhos juntamente. Porque tornarei o seu pranto em gozo, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. E saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora a seus filhos, e não se deixa consolar a respeito deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz do choro, e das lágrimas os teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: Castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Restaura-me, para que eu seja restaurado, pois tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me desviei, arrependi-me. E depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confundido e envergonhado, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim meu filho querido, filhinho em quem me deleito? Pois quantas vezes falo contra ele, tantas vezes me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marcos, faze postes que te guiem. Dirige a tua atenção à estrada, ao caminho pelo qual foste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Pois o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher protege a um varão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Pois saciarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. Nisto acordei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que semearei de homens e de animais a casa de Israel e a casa de Judá. E será que, como vigiei sobre eles para arrancar e derribar, para transtornar, destruir e afligir, assim vigiarei sobre eles para edificar e para plantar,
diz o Senhor. Naqueles dias não dirão mais: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, é que os dentes se embotarão. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e a ordem estabelecida da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se esta ordem estabelecida falhar diante de mim, diz o Senhor, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Garebe, e dará volta até Goa. E o vale inteiro dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, tudo será santo ao Senhor. Nunca mais será arrancado nem derribado. 32. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o ano 18 de Nabucodonosor. Ora, cercava então o exército do rei de Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, se achava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encarcerado, dizendo: por que profetizas, dizendo: assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os olhos dele. E ele levará para a Babilônia a Zedequias, que ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E, ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Anamel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois tens o direito de resgate. A ti compete comprá-lo. Veio, pois, a mim Anamel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e teu é o de resgate. Compra-o para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Anamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura e a selei, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra, que continha os termos e as condições, tanto a que estava selada, como a cópia que estava aberta, e as dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Anamel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que sobrescreveram a escritura da compra, à vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. E dei ordem a Banique, na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma estas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro,
para que se possam conservar muitos dias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei a escritura da compra a Abanique, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Usas de benignidade para com milhares e tornas a iniquidade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e poderoso em obras, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dares a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te fizeste um nome, qual tu tens neste dia. E tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande terror. E lhes deste esta terra, que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que emana leite e mel. E entraram nela, e a possuíram. Mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste fazer, eles não fizeram nada, pelo que ordenaste lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados. Já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue na mão dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo tu me disseste, ó Senhor Deus: compra-te o campo por dinheiro, e chama testemunhas, embora a cidade já esteja dada na mão dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa demasiado difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus, e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, e lhe porão fogo, e a queimarão, juntamente com as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Pois os filhos de Israel e os filhos de Judá têm feito desde a sua mocidade tão somente o que era mal aos meus olhos. Pois os filhos de Israel nada têm feito senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Na verdade, esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, tem provocado a minha ira e o meu furor, de sorte que eu a removerei de diante de mim, por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram para minhas costas, e não o rosto. Ainda que eu os ensinava, com insistência, eles não deram ouvidos para receberem instrução, mas puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Também edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. E por isso agora assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está dada na mão do rei de Babilônia, pela espada, e pela fome, e pela peste. Eis que eu os congregarei de todos os países para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor e na minha grande indignação. E os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam para sempre, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um pacto eterno de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes o bem. E os plantarei nesta terra, com toda a fidelidade do meu coração e da minha alma. Pois assim diz o Senhor:
Como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre eles todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis: é uma desolação, sem homens nem animais, está entregue na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão escrituras e as selarão, e chamarão testemunhas, na terra de Benjamim, e nos lugares ao redor de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades da região montanhosa, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do cativeiro. Jeremias diz o 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e acerca das casas dos reis de Judá, que foram demolidas para fazer delas uma defesa contra os valados e contra a espada. Entre mentes os caldeus estão entrando a pelejar para os encher de cadáveres de homens que ferirei na minha ira e no meu furor. Porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de segurança. E farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a iniquidade do seu pecado contra mim. E perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de gozo, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem de todo o bem que eu lhe faço. E espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar do qual vós dizeis: e uma desolação, sem homens nem animais, sim, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de noivo e a voz de noiva, e a voz dos que dizem: dai graças ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem à casa do Senhor sacrifícios de ação de graças. Pois farei voltar a esta terra os seus exilados, como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar, que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei acerca da casa de Israel e acerca da casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Pois assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim para oferecer holocaustos, e queimar ofertas de cereais, e oferecer sacrifícios continuamente. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar o meu pacto com o dia, e o meu pacto com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu pacto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também o pacto com os sacerdotes levíticos, meus ministros. Assim como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas, que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: acaso não observaste o que este povo está dizendo?
As 2 famílias que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu pacto com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não tiver determinado as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Pois eu os farei voltar do seu cativeiro e apiedar-me-ei 34. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos, pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: assim diz o Senhor: eis que estou prestes a entregar esta cidade na mão do rei de Babilônia, o qual a queimará a fogo, e tu não escaparás da sua mão, mas certamente serás preso e entregue na sua mão. E teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e irás à Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás à espada. Em paz morrerás, e como queimavam perfumes a teus pais, os reis precedentes, que foram antes de ti, assim tos queimarão a ti, e te prantearão, dizendo: ah, Senhor, pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá, que ficaram de resto, contra Laques e contra Azeca. Porque dentre as cidades de Judá, só estas haviam ficado como cidades fortificadas. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez um pacto com todo o povo que estava em Jerusalém, para lhe fazer proclamação de liberdade, para que cada um libertasse o seu escravo, e cada um a sua escrava, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se servisse mais dos judeus, seus irmãos, como escravos. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado no pacto de libertarem, cada qual o seu escravo, e cada qual a sua escrava, de maneira a não se servirem mais deles. Sim, obedeceram e os libertaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado e tornaram a escravizá-los. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz um pacto com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E vós havíeis hoje arrependido, e tinhais feito o que é reto aos meus olhos, proclamando liberdade cada um ao seu próximo. E tinhais feito diante de mim um pacto, na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um o seu escravo, e cada um a sua escrava, que havíeis deixado ir livres à vontade deles, e os sujeitastes de novo à servidão. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para proclamardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo. Eis, pois, que eu vos proclamo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome, e farei que sejais um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. Entregarei os homens que traspassaram o meu pacto e não cumpriram as palavras do pacto que fizeram diante de mim com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e todo o povo da terra, os mesmos que passaram pelo meio das porções do bezerro, entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. Os cadáveres deles servirão de pasto para as aves do céu e para os animais da terra.
E a Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, e na mão do exército do rei de Babilônia, os quais já se retiraram de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo. E das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que ninguém habite 35. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos Recabitas e fala com eles, introduzindo-os na casa do Senhor, em uma das câmaras, e lhes oferece vinho a beber. Então tomei a Jaazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos Recabitas, e os introduzi na casa do Senhor, na câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, a qual estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Eles, porém, disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: Nunca jamais bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias na terra em que andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de não bebermos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem de edificarmos casas para nossa habitação, nem de possuirmos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, quando subia Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra esta terra, dissemos: Vinde e vamo-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim habitamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso não aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não o têm bebido até o dia de hoje, porque obedecem o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, com insistência, vós não me ouvistes. Também vos tenho enviado, insistentemente, todos os meus servos, os profetas, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e emendai as vossas ações, e não vades após outros deuses para os servir, e assim habitareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que pronunciei contra eles. Pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E à casa dos Recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, guardando todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou. Porquanto assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Nunca jamais faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista diante de 36. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que da parte do Senhor veio esta palavra a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te hei falado contra Israel,
contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, a fim de que eu perdoe a sua iniquidade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo de um livro, enquanto Jeremias lhes ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. E Jeremias deu ordem a Banique, dizendo: Eu estou impedido, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e, pelo rolo que escreveste enquanto eu ditava, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás aos ouvidos de todo o Judá que vem das suas cidades. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, pois grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo no livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, todo o povo em Jerusalém, como também todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém, apregoaram um jejum diante do Senhor. Leu, pois, Banique no livro as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E, ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor, naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba. E eis que todos os príncipes estavam ali assentados: Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cuxi, a Baruque, para lhe dizer: O rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Banique, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe: Assenta-te agora e lê-o aos nossos ouvidos. E Baruque o leu aos ouvidos deles. Ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros e disseram a Banique: Sem dúvida alguma temos que anunciar ao rei todas estas palavras. E disseram a Baruque: Declara-nos agora como escreveste todas estas palavras. Ele as ditava? E disse-lhes Baruque: Sim, da sua boca ele me ditava todas estas palavras, e eu com tinta as escrevia no livro. Então disseram os príncipes a Banique: Vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estais. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para trazer o rolo. E Jeude tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e o leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, era o 9º mês e o rei estava sentado na casa de inverno, e diante dele estava um braseiro aceso. E havendo Jeude lido 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com o canivete do escrivão e as lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram os seus vestidos, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras, e, posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, contudo ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho do rei, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abideel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os escondera.
Depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Banique escrevera da boca de Jeremias, veio a Jeremias a palavra do Senhor, dizendo: Toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que Jeoiaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoiaquim, rei de Judá, dirás: Assim diz o Senhor: Tu queimaste este rolo, dizendo: Por que escreveste nele anunciando? Certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, rei de Judá: Não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. E castigá-lo-ei a ele, e a sua descendência e os seus servos, por causa da sua iniquidade. E trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo o mal que tenham pronunciado contra eles e que não o ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, enquanto Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras. 37. E Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoiaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra escutaram as palavras do Senhor que este falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jeucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: Roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. Ora, Jeremias entrava e saía entre o povo, pois ainda não o tinham encerrado na prisão. E o exército de Faraó saíra do Egito. Quando, pois, os caldeus que estavam sitiando Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim, para me consultar: Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus, e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão, e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: Não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: Sem dúvida os caldeus se retirarão de nós, pois não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e entre eles só ficassem homens feridos, contudo se levantariam, cada um na sua tenda, e queimariam a fogo esta cidade. Ora, quando se retirou de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber ali a sua parte no meio do povo. E quando ele estava à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jurias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: Tu estás desertando para os caldeus. E Jeremias disse: Isso é falso, não estou desertando para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, de modo que prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes ficaram muito irados contra Jeremias, de sorte que o açoitaram e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porquanto a tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, e havendo ficado ali muitos dias, o rei Zedequias mandou soltá-lo e lhe perguntou em sua casa, em segredo: Há alguma palavra da parte do Senhor? Respondeu Jeremias: Há, e acrescentou: Na mão do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: Em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: O rei de Babilônia não virá contra vós nem contra esta terra? Ora, pois, ouve agora, ó rei, meu senhor. Seja aceita agora a minha súplica diante de ti.
Não me faças tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se gastou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio 38. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jeucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste. Mas o que sair para os caldeus viverá, pois a sua vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras: porque este homem não busca paz para este povo, porém o seu mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Quando Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, ouviu que tinham metido Jeremias na cisterna, o rei estava sentado à porta de Benjamim. Saiu, pois, Ebed-Meleque da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, estes homens fizeram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá no lugar onde se acha, por causa da fome, pois não há mais pão na cidade. Deu ordem então o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 3 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. Assim Ebed-Meleque tomou consigo os homens e entrou na casa do rei, debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos debaixo dos teus sovacos, entre os braços e as cordas. E Jeremias assim o fez. E tiraram Jeremias com as cordas, e o alçaram da cisterna. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Então mandou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, à 3ª entrada do templo do Senhor. E disse o rei a Jeremias: vou perguntar-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, acaso não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás. Então jurou o rei Zedequias a Jeremias, em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes aos príncipes do rei de Babilônia, será poupada a tua vida, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás da sua mão. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que seja entregue na mão deles, e escarneçam de mim. Jeremias, porém, disse: não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e poupar-se-á a tua vida. Mas, se tu recusares sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. E agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás.
todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados para fora aos caldeus. E tu não escaparás da sua mão, mas pela mão do rei de Babilônia serás preso, e esta cidade será queimada a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. Se os príncipes ouvirem que falei contigo, e vierem ter contigo e te disserem: Declara-nos agora o que disseste ao rei e o que o rei te disse. Não nolo encubras, e não te mataremos. Então lhes dirás: Eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Então vieram todos os príncipes a Jeremias e o interrogaram. E ele lhes respondeu conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. Assim cessaram de falar com ele, pois a coisa não foi percebida. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que Jerusalém 39. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. E entraram todos os príncipes do rei de Babilônia, e sentaram-se na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabimaque, juntamente com todo o resto dos príncipes do rei de Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram, saindo da cidade de noite pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os 2 muros, e seguiram pelo caminho da Arabá. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e eles alcançaram a Zedequias nas campinas de Jericó, e, prendendo-o, levaram-no a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e o rei o sentenciou. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá. Cegou os olhos a Zedequias e o atou com cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. Então, ao resto do povo que ficara na cidade, aos desertores que se tinham passado para ele e ao resto do povo que havia ficado, levou-os Nebuzaradão, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas aos pobres dentre o povo, que não tinham nada, Nebuzaradão, capitão da guarda, deixou-os ficar na terra de Judá, e ao mesmo tempo lhes deu vinhas e campos. Ora, Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradão, capitão dos da guarda, dizendo: Toma-o e trata-o bem, e não lhe faças mal algum. Mas como ele te disser, assim procederás para com ele. Pelo que Nebuzaradão, capitão da guarda, Nebuzazibã, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabimaque e todos os príncipes do rei de Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim ele habitou entre o povo. Ora, a palavra do Senhor viera a Jeremias, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu cumprirei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes. Pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua vida terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz 40. O Senhor. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradão, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando o havia tomado, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Ora, o capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedecestes à sua voz, portanto vos sucedeu tudo isto.
Agora, pois, eis que te solto hoje das cadeias que estão sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas, se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde te parecer bem e conveniente ir, para ali vai. Se assim quiseres, volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, e a quem o rei de Babilônia constituiu governador das cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou vai para qualquer outra parte que te aprouver ir. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho, e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os chefes das forças que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia havia constituído a Gedalias, filho de Aicão, governador da terra, e que ele havia confiado homens, mulheres e crianças, os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia, vieram ter com Gedalias, a Mispá, e eram Ismael, filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, filhos de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, eles e os seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus. Habitai na terra, e servi o rei de Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispá, para vos representar diante dos caldeus que vierem a nós. Vós, porém, colhei o vinho e os frutos de verão, e o azeite, e metei-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, os que havia em todos os países, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, o de Aicão, filho de Safã. Voltaram, então, todos os judeus de todos os lugares para onde foram arrojados, e vieram para a terra de Judá, a Gedalias, a Mispá, e colheram vinho e frutos do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam no campo, vieram ter com Gedalias, a Mispá, e disseram-lhe: Sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida? Mas não lhes deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Todavia Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo, em Mispá, dizendo: Deixa, peço-te, que eu vá e mate a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida? De modo que fossem dispersos todos os judeus que se têm congregado a ti, e perecesse o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, pois falas falsamente contra 41. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e um dos nobres do rei, e 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá. E eles comeram pão juntos ali em Mispá. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando assim aquele que o rei de Babilônia havia posto por governador sobre a terra. Matou também Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias, em Mispá, como também aos soldados caldeus que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens, com a barba rapada e os vestidos rasgados, e tendo as carnes retalhadas, trazendo nas mãos ofertas de cereais e incenso, para os levarem à casa do Senhor. E, saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, ia chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Chegando eles, porém, até o meio da cidade,
Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele mataram-nos e os lançaram num poço. Mas entre eles se acharam 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates a nós, porque temos escondidos no campo depósitos de trigo, cevada, azeite e mel. E ele por isso os deixou, e não os matou entre seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que matara por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispá, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispá, que Nebuzaradão, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. E levou-os cativos Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, porém, Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias. E o acharam ao pé das grandes águas que há em Gibeão. E todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu a Joanã, filho de Careá, e a todos os chefes das forças que vinham com ele. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispá virou as costas, e voltou, e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, com 8 homens, escapou de Joanã e se foi para os filhos de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam com ele, tomaram a todo o resto do povo que Ismael, filho de Netanias, tinha levado cativo de Mispá, depois que matara Gedalias, filho de Aicão, a saber, aos soldados, às mulheres, aos meninos e aos eunucos, que Joanã havia recobrado de Gibeão, e partiram, indo habitar Jerute e Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, pois os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, matado a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia tinha posto por governador sobre 42. Então chegaram todos os chefes das forças, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: Seja aceita, pedimos-te, a nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus, por nós e por todo este resto. Porque de muitos restamos somente uns poucos, assim como nos veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhes Jeremias o profeta: Eu vos tenho ouvido. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras. E o que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei. Não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se assim não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os chefes das forças que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente habitardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derrubarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, pois eu sou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. E vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça habitar na vossa terra. Mas se vós disserdes: Não habitaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, e dizendo: Não, antes iremos para a terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos o som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali habitaremos. Nesse caso ouvi a palavra do Senhor,
ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vós de todo vos propuserdes a entrar no Egito, e entrardes para lá peregrinar, então a espada que vós temeis vos alcançará ali na terra do Egito, e a fome que vós receais vos seguirá de perto mesmo no Egito, e ali morrereis. Assim sucederá a todos os homens que se propuserem a entrar no Egito, a fim de lá peregrinarem. Morrerão à espada, de fome e de peste. E deles não haverá quem reste ou escape do mal que eu trarei sobre eles. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito. Sereis um espetáculo de execração, e de espanto, e de maldição, e de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá: não entreis no Egito. Tende por certo que hoje vos tenho avisado. Porque vós vos enganastes a vós mesmos, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: roga por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor Deus nosso, declara-no-lo assim e o faremos. E vô-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que morrereis à espada, de fome e de peste, no mesmo lugar onde desejais ir, para lá peregrinardes. Jeremias 43. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, aquelas palavras com as quais o Senhor seu Deus lhe o havia enviado, então falaram Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para ali peregrinardes. Mas Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar na mão dos caldeus, para eles nos matarem, ou para nos levarem cativos para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo, à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Mas Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças tomaram a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido arrojados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá. Aos homens, às mulheres, às crianças e às filhas do rei, e a toda pessoa que Nebuzaradão, capitão da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, pois não obedeceram à voz do Senhor. Assim vieram até Tapanes. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, em Tapanes, dizendo: toma na tua mão pedras grandes, e esconde-as com barro no pavimento que está à entrada da casa de Faraó em Tapanes, à vista dos homens de Judá. E dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá o seu pavilhão real sobre elas. Virá e ferirá a terra do Egito, entregando à morte quem é para a morte, ao cativeiro quem é para o cativeiro, e à espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele os queimará e os levará cativos. E ornar-se-á da terra do Egito, como se veste o pastor com a sua roupa, e sairá dali em paz, e quebrará as colunas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito Jeremias queimará 44. A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus que habitavam na terra do Egito, em Migdol, em Tapanes, em Mênfis e no país de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém nelas habita, por causa da sua maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses, a quem eles nunca conheceram,
nem eles, nem vós, nem vossos pais. Todavia eu vos enviei persistentemente todos os meus servos, os profetas, para vos dizer: ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Pelo que se derramou a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E elas tornaram-se em deserto e em desolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, para desarraigardes o homem e a mulher, a criança e o que mama, dentre vós, do meio de Judá, a fim de não vos deixardes ali resto algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde vós entrastes para lá peregrinardes, para que sejais exterminados, e para que sirvais de maldição e de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres, cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o meu rosto contra vós para mal, e para desarraigar todo o Judá. E tomarei os que restam de Judá, os quais puseram o seu rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinarem, e todos eles serão consumidos. Na terra do Egito cairão a espada, e de fome serão consumidos. Desde o menor até o maior morrerão a espada e de fome. E tornar-se-ão um espetáculo de execração, de espanto, de maldição e de opróbrio. Pois castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém, com a espada, a fome e a peste. De maneira que, da parte remanescente de Judá que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual era seu grande desejo voltar, para ali habitar. Mas não voltarão, senão um pugilo de fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande multidão, a saber, todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, de queimarmos incenso à Rainha do Céu e de lhe oferecermos libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos fartura de pão e prosperávamos, e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha do Céu e de lhe oferecer libações, temos tido falta de tudo e temos sido consumidos pela espada e pela fome. E nós, as mulheres, quando queimávamos incenso à Rainha do Céu e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para a adorar e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado essa resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe veio à mente o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? O Senhor não podia por mais tempo suportar a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em desolação, e em espanto, e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Porquanto queimastes incenso, e pecastes contra o Senhor, não obedecendo à voz do Senhor, nem andando na sua lei, nos seus estatutos e nos seus testemunhos. Por isso vos sobreveio este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres falastes por vossa boca,
e com as vossas mãos o cumpristes, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimarmos incenso à Rainha do céu e de lhe derramarmos libações. Confirmai, pois, os vossos votos e cumpre-os. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, todos os de Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: como vive o Senhor Deus, eis que velarei sobre eles para o mal e não para o bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que de todo se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito para a terra de Judá, poucos em número. E saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, de que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para o mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei Faraó Ofra, rei do Egito, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava 45. A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Banique, filho de Nerias, quando este escrevia num livro as palavras ditadas por Jeremias, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Isto lhe dirás: assim diz o Senhor: eis que estou a demolir o que edifiquei e a arrancar o que plantei, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as busques, pois eis que estou trazendo mal sobre toda a raça, diz o Senhor. Porém te darei a tua vida por despojo em todos os lugares para onde 46. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca das nações, acerca do Egito, a respeito do exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, derrotou no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Aparelhai os cavalos e montai cavaleiros. Apresentai-vos com elmos, assacalai as lanças, vesti-vos de couraças. Por que razão os vejo espantados e voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há por todos os lados, diz o Senhor. Não pôde fugir o ligeiro, nem escapar o herói. Para a banda do norte, junto ao rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito é que vem subindo como o Nilo e como rios cujas águas se agitam. E ele diz: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela habitam. Subi, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam valentes. Cuxi e Puti, que manejam o escudo, e os de Lude, que manejam e entesam o arco. Porque aquele dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários. A espada devorará, e se fartará, e se embriagará com o sangue deles. Pois o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor. Porque o valente tropeçou no valente, e ambos juntos caíram. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai-o no Egito, proclamai isto em Migdol. Proclamai-o também em Mênfis e em Tapanes. Dizei: apresenta-te e prepara-te,
porque a espada devorará o que está ao redor de ti. Porque está derribado o teu valente, ele não ficou em pé, porque o Senhor o abateu. Fez tropeçar a multidão. Caíram uns sobre os outros e disseram: Levanta-te e voltemos para o nosso povo, para a terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente como o Tabor entre os montes, e como o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora filha do Egito, porque Mênfis será tomada em desolação, e será incendiada, até que ninguém mais aí more. Novilha muito formosa é o Egito, mas já lhe vem do norte um tavão. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados. Mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não ficaram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua punição. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu castigarei a Amon de Tebas, e a Faraó, e ao Egito, juntamente com os seus deuses e os seus reis, sim, ao próprio Faraó e aos que nele confiam. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos. Mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel. Pois eis que te livrarei mesmo de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, pois destruirei totalmente todas as nações para onde te arrojei. Mas a ti não te destruirei de todo, mas castigar-te-ei com justiça, e de modo algum te deixarei. 47. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: Eis que do norte se levantam as águas, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e quanto há nela, a cidade e os que nela habitam. Os homens clamarão, e todos os habitantes da terra uivarão, ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos, por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra. Pois o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Cafitor. A calvície é vinda sobre Gaza. Foi desarraigada Asquelon, bem como o resto do seu vale. Até quando te sarjarás? Ah, espada do Senhor! Até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha. Descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu uma ordem? Contra Asquelon e contra o litoral é que ele 48. Acerca de Moabe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Quiriataim, já é tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. O louvor de Moabe já não existe mais. Em Esbom projetaram mal contra ela, dizendo: Vinde e exterminemo-la, para que não mais seja nação. Também tu, ó Madimém, serás destruída. A espada te perseguirá. Voz de grito de Oronaim, ruína e grande destruição. Estás destruído, Moabe. Seus filhinhos fizeram ouvir um clamor. Pois pela subida de Luíte eles vão subindo com choro contínuo. Porque na descida de Oronaim ouviram a angústia do grito da destruição. Fugi, salvai a vossa vida. Sede como asno selvagem no deserto.
Pois, porquanto confiaste nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. E Quemós sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a planície, como disse o Senhor. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em desolação, sem habitante. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, e maldito aquele que vedar do sangue a sua espada. Moabe tem estado sossegado desde a sua mocidade, e tem repousado como vinho sobre as fezes. Não foi deitado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso permanece nele o seu sabor, e o seu cheiro não se altera. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão, e despejarão as suas vasilhas, e despedaçarão os seus jarros. E Moabe terá vergonha de Quemós, como se envergonhou a casa de Israel de Betel, sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Já subiu o destruidor de Moabe e das suas cidades, e os seus mancebos escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A calamidade de Moabe está perto e muito se apressa o seu mal. Condoei-vos dele todos os que estáis em seu redor, e todos os que sabeis o seu nome. Dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e senta-te no pó, ó moradora, filha de Dibom. Porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te junto ao caminho e espia, ó moradora de Aroer. Pergunta ao que foge e a que escapa. Que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Uivai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento é vindo sobre a terra da planície, sobre Olom, Jaza e Mefaate, sobre Dibom, Nebo e Bet-Diblataim, sobre Kiriataim, Bet-Gamul e Bet-Meon, sobre Queriote e Bosra e todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e ele também se tornará objeto de escárnio. Pois não se tornou também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões para que, sempre que falas dele, meneis a cabeça? Deixai as cidades, e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nos lados da boca da caverna. Temos ouvido da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua sobrançaria, do seu orgulho, da sua arrogância e da altivez do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso nada é. As suas jactâncias nada têm efetuado. Por isso uivarei por Moabe. Sim, gritarei por todo o Moabe. Pelos homens de Quireres lamentarei. Com choro maior do que o de Jazer chorar-te-ei, ó vide de Sibma. Os teus ramos passaram ao mar, chegaram até o mar de Jazer. Mas o destruidor caiu sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, a alegria e o regozijo do campo fértil e da terra de Moabe. E fiz que o vinho cessasse dos lagares. Já não pisam uvas com júbilo. O brado não é o de júbilo. O grito de Esbom e Eleale se ouve até Jaza. Fazem ouvir a sua voz desde Zoar até Oronaim e até Eglat e Celícia. Pois também as águas do Ninrim virão a ser uma desolação. Demais, farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, aquele que sacrifica nos altos e queima incenso a seus deuses. Por isso geme como flauta o meu coração por Moabe, e como flauta geme o meu coração pelos homens de Quireres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Pois toda a cabeça é tosquiada e toda a barba rapada, sobre todas as mãos as sarjaduras e sobre os lombos sacos, sobre todos os eirados de Moabe e nas suas ruas há um pranto geral. Porque quebrei a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas envergonhado.
Assim se tornou Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em redor dele. Pois assim diz o Senhor: eis que alguém voará como a águia e estenderá as suas asas contra Moabe. Tomadas serão as cidades e ocupadas as fortalezas. E naquele dia será o coração dos valentes de Moabe como o coração da mulher em suas dores de parto. E Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço estão sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço. Pois trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo, diz o Senhor. Os que fugiram ficam parados sem forças à sombra de Esbom. Mas fogo saiu de Esbom, e a labareda do meio de Sion, e devorou a fronte de Moabe e o alto da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, Moabe! Pereceu o povo de Quemós, pois teus filhos foram levados cativos e tuas filhas para o cativeiro. Contudo, nos últimos dias restaurarei do cativeiro a Moabe, diz o Senhor. Até aqui o juízo 49. A respeito dos filhos de Amon. Assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos, não tem herdeiro? Por que, então, possui Milcom a Gade, e o seu povo habita nas suas cidades? Portanto, eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que farei ouvir contra Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os seus arrabaldes serão queimados a fogo. Então Israel deserdará aos que o deserdaram a ele, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída Ai. Clamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de sacos. Lamentai e dai voltas pelas sebes, porque Milcom irá em cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha apóstata, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que farei vir sobre ti pavor, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti. E sereis lançados fora, cada um para diante, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disto farei voltar do cativeiro os filhos de Amon, diz o Senhor. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos? Desvaneceu-se-lhes a sabedoria? Fugi, voltai, habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque trarei sobre ele a calamidade de Esaú, o tempo em que o punirei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite, não te danificariam só o quanto lhes bastasse? Mas eu desnudei a Esaú, descobri os seus esconderijos, de modo que ele não se poderá esconder. E despojada a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Pois assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o copo, certamente o beberão. E ficarias tu inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Pois por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de objeto de espanto, de opróbrio, de ruína e de maldição. E todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. Eu ouvi novas da parte do Senhor, que um embaixador é enviado por entre as nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Pois eis que te farei pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração, ó tu que habitas nas cavernas dos penhascos, que ocupas as alturas dos outeiros. Ainda que ponhas o teu ninho no alto como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. E Edom se tornará em objeto de espanto. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Como na subversão de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, diz o Senhor, não habitará ninguém ali, nem peregrinará nela filho de homem. Eis que como leão subirá das margens do Jordão um inimigo contra a morada forte. Mas de repente o farei correr dali, e ao escolhido pô-lo-ei sobre ela.
Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará um prazo? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Até os mais novos do rebanho serão arrastados. Certamente ele assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremecerá como o estrondo da sua queda. O som do seu clamor se ouvirá até o mar vermelho. Eis que como águia subirá e voará, e estenderá suas asas contra Bosra. E o coração do valente de Edom naquele dia se tornará como o coração da mulher que está em dores de parto. A respeito de Damasco, envergonhadas estão Amate e Arpade, e se derretem de medo porquanto ouviram más notícias. Estão agitadas como o mar, que não pode aquietar-se. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor apoderou-se dela. Angústia e dores apossaram-se dela como da mulher que está de parto. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da minha alegria. Portanto, seus jovens lhe cairão nas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Bene-Hadad. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. As suas tendas e os seus rebanhos serão tomados. As suas cortinas serão lavadas, como também todos os seus vasos e os seus camelos. E lhes gritarão: há terror de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação que está sossegada, que habita descuidada, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, que habita a sós. E os seus camelos serão para presa, e a multidão do seu gado para despojo. E espalharei a todo o vento aqueles que cortam os cantos da sua cabeleira. E de todos os lados lhes trarei a sua calamidade, diz o Senhor. Assim Azor se tornará em morada de chacais, em desolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem peregrinará nela filho de homem. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias, o profeta, acerca de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei para todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão desfaleça diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que eu os tenha consumido. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que restaurarei do cativeiro a Elão, diz o Senhor. 50. A palavra que falou o Senhor acerca de Babilônia, acerca da terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações e publicai, arvorando um estandarte. Sim, publicai, não encobrais. Dizei: tomada está a Babilônia, confundido está Bel, caído está Merodach, confundidos estão seus ídolos, e caídos estão seus deuses. Pois do norte sobe contra ela uma nação que fará da sua terra uma desolação, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais já fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente. Andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus. Acerca de Sião indagarão, tendo seus rostos voltados para lá e dizendo: vinde e uni-vos ao Senhor num pacto eterno que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar e voltar aos montes. De monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso. Todos os que as achavam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos.
porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio de Babilônia, e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante do rebanho. Pois eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma companhia de grandes nações da terra do norte, e por-se-ão em ordem contra ela. Dali será ela tomada. As suas flechas serão como as de valente herói. Nenhuma tornará sem efeito. E Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearem ficarão fartos, diz o Senhor. Embora vos alegreis e vos regozijeis, ó saqueadores da minha herança, embora andeis soltos como novilha que pisa a erva, e rincheis como cavalos vigorosos, muito envergonhada será a vossa mãe, ficará humilhada a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da ira do Senhor não será habitada, antes se tornará em total desolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem para cercar Babilônia, todos os que armais arcos. Atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque ela tem pecado contra o Senhor. Gritai contra ela rodeando-a, ela já se submeteu. Caíram seus baluartes, estão derribados os seus muros, pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela. Conforme o que ela fez, assim lhe fazei a ela. Cortai de Babilônia o que semeia, e o que maneja a foice no tempo da cega. Por causa da espada do opressor virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada qual para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e agora por último Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei de Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. E farei voltar Israel para a sua morada, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e se fartará nos outeiros de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á iniquidade em Israel, e não haverá, e o pecado em Judá, e não se achará, pois perdoarei aos que eu deixar de resto. Sobe contra a terra de Merataim, sim, contra ela, e contra os moradores de Pecode. Mata inteiramente e destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que te ordenei. Na terra há estrondo de batalha e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia em objeto de espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste. Foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou os instrumentos da sua indignação. Porque o Senhor Deus dos Exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros. Fazei dela montões e destruí-a de todo. Nada lhe fique de resto. Matai a todos os seus novilhos, desçam ao degoladouro. Ai deles, porque é chegado o seu dia, o tempo da sua punição. Eis a voz dos que fogem e escapam da terra de Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos. Acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra. Conforme tudo o que ela fez, assim lhe fazei a ela. Porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto cairão os seus jovens nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão destruídos naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Pois o teu dia é chegado, o tempo em que te hei de punir. Então tropeçará o soberbo, e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo às suas cidades, o qual consumirá tudo o que está ao seu redor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá são juntamente oprimidos, e todos os que os levaram cativos os retêm, recusam soltá-los. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome.
Certamente defenderá em juízo a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os paroleiros, e eles ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, e eles desfalecerão. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todo o povo misto, que se acha no meio dela, e eles se tornarão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros, e estes serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas, e elas secarão. Pois é uma terra de imagens esculpidas, e eles pelos seus ídolos fazem-se loucos. Por isso feras do deserto juntamente com lobos habitarão ali. Também habitarão nela avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem peregrinará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação e muitos reis se levantam das extremidades da terra. Armam-se de arco e lança, são cruéis e não têm piedade. A sua voz brama como o mar, e em cavalos vêm montados, dispostos como homens para a batalha, contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a fama deles, e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. Eis que como o leão subirá das margens do Jordão o inimigo contra a morada forte, mas de repente o farei correr dali. E ao escolhido, pô-lo-ei sobre ela. Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará um prazo? Quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia, e o propósito que formou contra a terra dos caldeus. Certamente eles, os pequenos do rebanho, serão arrastados. Certamente o aprisco ficará apavorado por causa deles. Ao estrondo da tomada de Babilônia estremece a terra, e o grito se ouve entre as nações. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam na Caldeia. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e esvaziarão a sua terra, quando vierem contra ela em redor no dia da calamidade. Não arme o flecheiro o seu arco, nem se levante o que estiver armado da sua couraça. Não perdoeis aos seus jovens. Destruí completamente todo o seu exército. Cairão mortos na terra dos caldeus e feridos nas ruas dela. Pois Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, o Senhor dos exércitos, ainda que a terra deles esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia e livre cada um a sua vida. Não sejais exterminados na sua punição, pois este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará o pago. Na mão do Senhor a Babilônia era um copo de ouro, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações estão fora de si. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Uivai sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, talvez sare. Queríamos sarar Babilônia, ela, porém, não sarou. Abandonai-a e vamo-nos, cada qual para a sua terra, pois o seu julgamento chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe à luz a nossa justiça. Vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as emboscadas. Porque o Senhor tanto intentou como efetuou o que tinha dito acerca dos moradores de Babilônia. Ó tu, que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, a medida da tua ganância. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: Certamente te encherei de homens, como de locustas, e eles levantarão o grito de vitória sobre ti. É ele quem fez a terra com o seu poder, estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. A sua voz, há grande tumulto de águas nos céus,
e ele faz subir os vapores desde as extremidades da terra. Faz os relâmpagos para a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo homem, de modo que não tem conhecimento. Todo ourives é envergonhado pelas suas imagens esculpidas. Pois as suas imagens de fundição são mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidade são, obra de enganos. No tempo em que eu as visitar, perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o que forma todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu me serves de martelo e de armas de guerra. Contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. Contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro. Contigo despedaçarei o carro e o que nele vai. Contigo despedaçarei o homem e a mulher. Contigo despedaçarei o velho e o moço. Contigo despedaçarei o mancebo e a donzela. Contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho. Contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois. E contigo despedaçarei governadores e magistrados. Ante os vossos olhos pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei dos penhascos abaixo, e farei de ti um monte incendiado. E não tomarão de ti pedra para a esquina, nem pedra para fundamentos, mas desolada ficarás perpetuamente, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Arará, Mine e Askenaz. Ponde sobre ela um capitão, fazei subir cavalos, como locustas eriçadas. Preparai contra ela as nações, os reis dos medos, os seus governadores e magistrados, e toda a terra do seu domínio. E a terra estremece e está angustiada, porque os desígnios do Senhor estão firmes contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficam nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres. Incendiadas são as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Um correio corre ao encontro de outro correio, e o mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados. E os vaus estão ocupados, os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra assombrados. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como a eira no tempo da debulha. Ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, esmagou-me, fez de mim um vaso vazio, qual monstro tragou-me, encheu o seu ventre do que eu tinha de delicioso, lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia, diga a moradora de Sião. O meu sangue caia sobre os moradores de Caldeia, diga Jerusalém. Pelo que assim diz o Senhor: eis que defenderei a tua causa e te vingarei. E secarei o seu mar, e farei que se esgote a sua fonte. E Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, sem habitante. Juntos rugirão como leões novos, bramarão como cachorros de leões. Estando eles excitados, preparar-lhes-ei um banquete e os embriagarei, para que se regozijem e durmam um perpétuo sono, e não despertem, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia um espetáculo horrendo entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, coberta está com a multidão das suas ondas. Tornaram-se as suas cidades em ruínas, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E castigarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou. E nunca mais concorrerão a ele as nações. O muro de Babilônia está caído. Saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do ardor da ira do Senhor. Não desfaleça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra.
Pois virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor. E haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vêm os dias em que executarei juízo sobre as imagens esculpidas de Babilônia, e toda a sua terra ficará envergonhada, e todos os seus traspassados cairão no meio dela. Então o céu e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia. Pois do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Babilônia há de cair pelos mortos de Israel, assim como por Babilônia têm caído os mortos de toda a terra. Vós, que escapastes da espada, ide-vos, não pareis. Desde terras longínquas lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém à vossa mente. Envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, a confusão nos cobriu o rosto, pois entraram estrangeiros nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que executarei juízo sobre as suas imagens esculpidas, e em toda a sua terra gemerão os feridos. Ainda que Babilônia subisse ao céu, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, contudo de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. Eis um clamor de Babilônia, de grande destruição da terra dos caldeus. Pois o Senhor está despojando a Babilônia e emudecendo a sua poderosa voz. Bramam as ondas do inimigo como muitas águas. Ouve-se o arruído da sua voz. Porque o destruidor veio sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes estão presos. Já estão despedaçados os seus arcos. Pois o Senhor é Deus das recompensas, ele certamente retribuirá. Embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, os seus governadores, os seus magistrados e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e jamais acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o largo muro de Babilônia será de todo derribado, e as suas portas altas serão abrasadas pelo fogo. E trabalharão os povos em vão, e as nações se cansarão só para o fogo. A palavra que Jeremias, o profeta, mandou a Seraías, filho de Nerias, filho de Mazéias, quando ia com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. Ora, Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas estas palavras que estão escritas acerca de Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, vê que leias todas estas palavras, e dirás: tu, Senhor, falaste a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem nem animal, mas que se tornaria em perpétua desolação. E acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. E dirás: assim será submergida a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que vou trazer sobre ela. E ele se 52. Era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Líbina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoiaquim. Pois por causa da ira do Senhor, chegou-se a tal ponto em Jerusalém e Judá, que ele os lançou da sua presença. E Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia. No ano 9º do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e contra ela levantaram tranqueiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até o ano 10º do rei Zedequias. No 4º mês, aos 9 do mês, a fome prevalecia na cidade, de tal modo que não havia pão para o povo da terra. Então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade de noite, pelo caminho da porta entre os 2 muros, a qual está junto ao jardim do rei, enquanto os caldeus estavam ao redor da cidade, e foram pelo caminho da Arabá. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. Prenderam o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla na terra de Amate,
o qual lhe pronunciou a sentença. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias à sua vista, e também matou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e cegou os olhos a Zedequias, e o atou com cadeias. E o rei de Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. No 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradão, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também a todas as casas de Jerusalém, todas as casas importantes, ele as incendiou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. E os mais pobres do povo, e o resto do povo que tinha ficado na cidade, e os desertores que se haviam passado para o rei de Babilônia, e o resto dos artífices, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou-os cativos. Mas dos mais pobres da terra, Nebuzaradão, capitão da guarda, deixou ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus despedaçaram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases, e o mar de bronze, que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, as espevitadeiras, as bacias, as colheres e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. De igual modo, o capitão da guarda levou os copos, os braseiros, as bacias, as caldeiras, os castiçais, as colheres e as tigelas. O que era de ouro, levou como ouro, e o que era de prata, como prata. Quanto às 2 colunas, ao mar e aos 12 bois de bronze que estavam debaixo das bases, que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos estes vasos era incalculável. Dessas colunas, a altura de cada uma era de 18 côvados. 12 côvados era a medida da sua circunferência, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura de um capitel era de 5 côvados, com uma rede e romãs sobre o capitel ao redor, tudo de bronze. E a segunda coluna tinha as mesmas coisas com as romãs. E havia 96 romãs aos lados. As romãs todas, sobre a rede ao redor, eram 100. Levou também o capitão da guarda a Seraías, o principal sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. E da cidade levou um oficial que tinha a seu cargo os homens de guerra, e a 7 homens dos que assistiam ao rei e que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra, e mais 60 homens do povo da terra que se achavam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo. No 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. No ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 25 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no 1º ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou do cárcere. E falou com ele benignamente, e pôs o trono dele acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe fez mudar a roupa da sua prisão. E Joaquim comia pão na presença do rei continuamente, todos os dias da sua vida. E, quanto à sua ração, foi-lhe dada pelo rei de Babilônia a sua porção cotidiana, até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida.